Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre uso consciente de tecnologias. Conversar com a professora doutora Ana Lúcia King. Ela é psicóloga, doutora em saúde mental, fundadora do Instituto DELETE, professora da pós-graduação do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a gente vai falar sobre esse instituto, né, Ana? O que é o Instituto DELETE, como e por que ele surgiu? O Instituto DELETE foi criado em 2013 e foi resultado da minha tese de doutorado em nomofobia. Quando eu apresentei no Instituto de Psiquiatria para a direção a minha proposta, eles me convidaram para institucionalizar um laboratório DELETE dentro do Instituto de Psiquiatria da UFRJ para atender usuários excessivos ou dependentes de tecnologias que estavam chegando no serviço de saúde e os profissionais da área não estavam aptos a saber como atender. Nomofobia, para quem não sabe, é o medo excessivo de ficar sem o celular ou impedido de alguma forma de usá-lo, por exemplo, se ele acabar a bateria. Bom, Ana, e quais são os serviços que o Instituto DELETE oferece? O Instituto DELETE oferece vários serviços. O serviço principal é o atendimento a usuários excessivos e ou dependentes de tecnologias e seus familiares para avaliação, orientação e tratamento. Nós oferecemos o tratamento psicológico e psiquiátrico. O psiquiatra avalia a necessidade ou não do uso de medicação. E o psicológico é realizado com terapia cognitivo-comportamental. A gente também passa instruções sobre o uso consciente de tecnologias, para a pessoa aprender a usar a tecnologia no dia a dia, para colher os benefícios e evitar os prejuízos. Nós também fazemos trabalhos de palestras, workshops, cursos, lives, tudo isso para orientar a população em geral a fazer uso consciente das tecnologias e especializar profissionais da área da saúde também. Os cursos e as instruções são somente para os usuários e profissionais da área de saúde? Nós oferecemos cursos para pais, responsáveis e educadores. Nós oferecemos cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado nessa área para que quem estiver interessado possa nos procurar e realizar o seu curso com um projeto relacionado à interatividade das tecnologias com os indivíduos. Instituto DELETE, uso consciente de tecnologias, pioneiro no Brasil e um dos primeiros do mundo. Acesse a página e conheça www.institutodelete.com. Mesmo quem tem fobia social pode desenvolver um uso abusivo de redes sociais? Geralmente uma pessoa que tem fobia social ou ansiedade social, ela vai procurar entrar nas redes sociais para fazer amigos, para comentar coisas, para divulgar alguma situação que ela controle, como uma foto dela que ela já passou um filtro, que ela já acha que está bonito. Então ela não vai se expor tanto, porque uma das características de quem tem fobia social é o medo da crítica alheia, é o medo de se expor em público, de conversar com pessoas presencialmente. Então nas redes sociais ela fica protegida com a tecnologia, ela fica por trás de uma tela que é um escudo de proteção para ela e ela consegue fazer mais amigos do que ela conseguiria fazer pessoalmente. Bem, Ana, e como descobrir se nós ou alguém próximo está desenvolvendo um vício em redes sociais ou em tecnologias ou uso abusivo dessas tecnologias? Existem sinais que a pessoa pode perceber se ela está dependente ou não de tecnologias. Quando ela começar a perceber algum prejuízo na sua vida pessoal, social, familiar, acadêmica ou profissional, deixa de entregar trabalho, briga com o cônjuge porque fica usando o celular dentro de casa, repete o ano, não sai do quarto para usar tecnologia, todo mundo reclama que a pessoa não sai do computador, não sai do celular e joga muito e prejudica a higiene. Então tem vários sinais dos prejuízos que ela começa a ter na vida dela. Bom, e a partir daí, o que fazer? Ela deve buscar um centro especializado para receber avaliação e possível tratamento. E o Instituto DELETE, ele oferece esse tratamento e essa avaliação gratuitamente.
Quem tiver interesse pode entrar em contato com contato@institutodelete.com, que vai receber todas as informações e marcar a hora para o seu atendimento gratuito e presencial, que fica no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, em Botafogo. Os prejuízos físicos devido ao uso excessivo de tecnologias são inúmeros. A começar pelo pescoço de texto. A pessoa abaixa a cabeça mais de 100 vezes por dia para ver, por exemplo, o telefone celular. Então você faz o cálculo, 700 vezes por semana, 1.400 vezes em 2 semanas, 2.800 vezes por mês a pessoa abaixa a cabeça para ver o telefone celular. Então, em médio e longo prazo, ela vai acabar tendo, com certeza, um problema na coluna cervical. Só de ficar abaixando a cabeça, a gente tem muito comprometimento também na coluna lombar, na coluna de um modo geral, por ficar usando o tablet. O tablet é o maior inimigo de posturas indevidas ao usar a tecnologia, porque a pessoa não tem uma posição adequada para usar o tablet. Então ela fica de bruços, de costas, deitado na cama, de lado, ela fica toda torta, ela fica com o tablet no colo às vezes, abaixando a cabeça muito para ver o tablet. Então o tablet e o notebook são os vilões das posturas indevidas. Então a gente pode ter também tendinites, artrites no pulso, nos ombros, dores no pescoço, dores de cabeça, tudo por conta da postura indevida ao usar o computador de mesa, por exemplo. Sendo assim, no ambiente de trabalho, onde várias pessoas ali trabalham com computadores, o risco é aumentado, né? Várias posições que você fica comprometem. Sua cadeira não está adequada ao seu tamanho e peso, você pode ficar com a perna fora do chão, com os pés fora do chão, você pode ficar muito baixo em relação ao seu computador, e isso vai fazer com que você tenha comprometimentos também na coluna lombar. Então, no modo geral, se o ambiente de trabalho não está adequado ao seu tamanho e seu peso, você vai ter comprometimentos físicos. E se você não tiver consciência das suas posturas corretas, que devem ser ao usar cada uma das tecnologias, porque cada uma das tecnologias tem que ter uma postura adequada. Então, se você não tiver consciência disso, você vai passar anos e anos e anos usando a sua tecnologia numa postura indevida. E ainda existem as questões emocionais, né? Se as pessoas são ansiosas, se elas têm compulsão, depressão, pânico e tudo, elas podem se influenciar por postagens nas redes sociais, elas podem ficar com medo de coisas que são postadas, receber críticas, ficar irritada porque ninguém respondeu, podem ficar ansiosas porque elas esperam respostas que nunca vêm, podem ficar compulsivas. Então, na verdade, elas dão vazão a conteúdos existentes nelas mesmas. Então, as pessoas já têm, às vezes, uma depressão, uma ansiedade, uma compulsão que faz parte da sua personalidade, e isso é potencializado com o uso da tecnologia. Daí a importância de se fazer uma boa avaliação. Por isso, lá no site do Instituto Delete, www.institutodelete.com, existem os testes que você pode fazer e ter aí uma base. Ana, algumas dicas de como a gente evitar o uso abusivo das tecnologias? Nós do Instituto Delete não somos contra o uso das tecnologias, mas a gente tem que aprender a usar com uso consciente. E esse uso consciente é, por exemplo, você trabalhar apenas em horário comercial, não usar tecnologias nas horas que você estiver fazendo uma refeição, não usar tecnologias em ônibus, metrô, salas de espera, em respeito às outras pessoas. Quando sair com alguém num bar, num restaurante, não usar tecnologia, privilegiar a presença da pessoa que está com você. E o uso de telas também pode prejudicar o sono, não é, Ana? Como estabelecer limites, inclusive com crianças e adolescentes? Desligar a tecnologia 1 hora antes de dormir para que você tenha um sono tranquilo e dar esses limites no seu dia a dia. Cada um, como adulto, tem que saber seus limites, né? E para os adolescentes e crianças, lembrem-se que os pais são responsáveis pela vida digital dos menores de idade.
eles não ficam viciados, são os pais que deixam eles usarem ao bel prazer quantas horas eles estão querendo usar, né? E eles dão Wi-Fi, dão a tecnologia, levam comida às vezes no quarto e esquecem que os adolescentes não têm maturidade ainda para perceber os prejuízos que podem estar proporcionando na vida deles. Então os pais têm que conhecer esses prejuízos para que possa orientar os adolescentes e menores de idade quanto ao uso. E é um tema aí que nós pais nem sempre sabemos. Se não souberem e quiserem nos procurar, nós faremos isso com o maior prazer. É só enviar um e-mail para contato@institutodelete.com e marcar uma horinha gratuita com a gente. Muito obrigada, Ana.